Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 10º episódio da série Judiciário na Prática, desenvolvido pelo Centro de Métodos Autocompositivos, CMA, da PUC-Rio. O tema de hoje é os deveres e as prerrogativas ético-profissionais da advocacia na prática. Eu me chamo Evandro Souza Lima, sou professor da PUC e terei o imenso prazer de conversar com o Dr. Carlos Alberto Menezes Direito Filho, advogado e atual presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RJ. Carlos Alberto, seja muito bem-vindo. É um grande prazer, uma honra muito enorme trocar essa ideia contigo sobre esse tema tão importante, palpitante. Tenha bondade, palavras iniciais. Boa tarde, Evandro, meu colega de longa jornada também lá do Conselho da OAB, né? Dividimos bancada lado a lado lá na OAB, já ficamos juntos nessa fronteira aí do debate ético. Eu agradeço, fiquei realmente muito feliz com o convite para participar dessa gravação, desse bate-papo. Na verdade, eu não gosto de falar em aula, porque a gente está sempre no constante aprender, né? Mas nesse bate-papo, nessa troca de ideia, que hoje é a maior missão que eu me propus no Tribunal de Ética, é trazer o tribunal para fora da OAB, para que as pessoas tenham conhecimento. Então, eu estou aqui à disposição para tentar, no máximo possível, esclarecer a nossa função e a importância do tribunal para toda a nossa profissão. Não, certamente sua contribuição será de grande valia para todos nós, a gente vai aprender muito, tenho certeza. Nesse sentido, Carlos Alberto, eu acho que seria de bom tom a gente iniciar pelos princípios éticos, né? Já que você falou sobre a importância, né, do Tribunal de Ética, especialmente no teu trabalho realizado junto à presidência do TED aqui na OAB do Rio de Janeiro, iniciar pelos princípios éticos, qual a importância, quais os mais violados, quais os que você acha que são absolutamente indispensáveis para como diretrizes norteadoras da atividade profissional do advogado. Perfeito. Evandro, eu costumo, quando tenho a oportunidade de falar sobre o Tribunal de Ética, fazer uma introdução para tentar demonstrar, né, a importância da nossa profissão. Eu acho que, antes de tudo, nós, advogados e advogadas, temos que entender qual é o peso que nós carregamos. E eu tenho por hábito contar uma história familiar. Eu sou filho de professor de Direito Constitucional da PUC do Rio de Janeiro e de uma quem eu tive a honra de ser aluno. E de uma professora de Direito Constitucional da UERJ. Eu costumo dizer, Evandro, que já desde pequeno eu tinha que impetrar habeas corpus para poder sair do castigo, né? Mas, brincadeiras à parte, sempre foi muito discutido em casa a importância da advocacia, né? E quando eu fui convidado pela atual gestão para assumir a presidência do Tribunal de Ética, eu tive a felicidade de, numa das primeiras palestras, dividir a bancada com o senador Bernardo Cabral. O senador Bernardo Cabral, para os que não sabem, né, ele foi o relator da nossa Constituição. E ele me confidenciou algo, né, que eu, pelo menos, não sabia, mas me contou, e eu fiquei muito satisfeito em ouvir da própria voz do relator da Constituição, uma pequena história, uma breve história, que diz muito sobre o que é ser advogado e advogada. Diz o Bernardo Cabral, e aqui acredito que os nossos ouvintes, né, sabem muito bem, que o artigo 133 da Constituição elevou a nossa profissão ao patamar constitucional, né, ao preceituar que a advocacia ela é imprescindível para a administração da justiça. Então, nós estamos lá no artigo 133, né, no topo da Constituição, do nosso ordenamento jurídico. E o Bernardo Cabral me explicou como que isso se tornou realidade. Disse ele que, ao subir à tribuna constituinte para defender a inserção desse artigo 133, após explanar, ele foi muito confrontado, alegando que havia um corporativismo. Bernardo Cabral, advogado, foi presidente do nosso Conselho Federal da Ordem, e disse, então, que foi muito confrontado. Mas disse, ô Bernardo Cabral, senador, isso é um corporativismo. O senhor está querendo proteger a profissão do senhor. E, quando estava saindo da tribuna, o Roberto Campos, parece que o Roberto Campos, salvo engano, fez esse confronto a ele e disse, Roberto, volte comigo na tribuna que eu vou explicar o porquê que a advocacia tem que constar na Constituição de 1988.
E disse ele, apontando para todos os participantes daquela Assembleia Constituinte: o engenheiro é muito importante para a vida, porque ele constrói pontes que nos unem. Meu professor é fundamental para a democracia, para o Estado Democrático de Direito, porque ele nos ensina. O arquiteto, o professor, o arquiteto, o engenheiro, enfim, foi dizendo cada profissão que passava a importância dessas profissões. E aí, no final, ele disse assim, pois é, mas para que essas profissões possam exercer seus mundos, elas precisam de liberdade. Liberdade só o advogado pode dar para vocês. Então, o resto é história. O artigo 133 passou a constar da Constituição, e isso, ao contrário de que muitas pessoas pensam, meu caro Evandro, não é um bônus, é um ônus, é uma responsabilidade tremenda que nós carregamos ao termos essa obrigação de participar, de nos dedicar como profissionais liberais que somos, ao dever, né, a obrigação de defender a administração da justiça. Então, eu acordo todos os dias, eu brinco com meus colegas, lembrando dessas palavras recentes de Bernardo Cabral, porque vou ser muito franco, o Evandro, nós, no dia a dia, né, acabamos que estamos lá defendendo os nossos clientes e ficamos muito fechados na nossa profissão particular. E só quando eu realmente pude conhecer o trabalho da Ordem e ter o prazer de ouvir essas palavras de Bernardo Cabral, eu tive realmente a dimensão do que é ser advogado. Então, quando a gente fala que o advogado deve respeitar a ética, nós temos que ter um padrão de conduta, ele diz isso, na verdade, nosso código diz isso, para proteger toda uma categoria que é indispensável, porque se nós, advogados, formos desmoralizados, nós não vamos conseguir cumprir a missão constitucional que nos foi legada. Então, eu acho que esse papel, essa importância que a Constituição trouxe para a advocacia é o que nos faz querer a todo dia melhorar a qualidade da advocacia, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o nosso país. Então, eu acho que essa consciência da importância é o primeiro ponto para a gente entender o porquê da ética. Eu uso sempre, Evandro, um conceito tirado do professor Clóvis de Barros, que é um filósofo da USP, que diz, né, eu vou usar minhas palavras, porque eu não tenho nem a competência dele, nem a memória do meu velho pai, que tinha uma memória muito prodígio. Prodigiosa, é verdade. Ele diz o seguinte, que o Código de Ética ele existe como um aperfeiçoamento da conduta para a convivência humana. E ele está perfeito. Então, o que nós queremos, quando a gente exige o cumprimento do nosso Código de Ética Profissional, é que haja um aperfeiçoamento da convivência entre advogados e advogadas. Uma convivência entre a nossa classe, entre a nossa categoria, para que todos, juntos, com as mesmas condições, com a mesma paridade de armas, possamos, então, exercer o nosso mundo, que é um mundo que vai além do escritório particular, como já dito anteriormente. Então, eu acho que quando a gente fala em princípio do Código de Ética, eu costumo dizer que o princípio já nos foi legado quando nós fomos elevados ao patamar constitucional. Nós somos indispensáveis à administração da justiça. E aí, a partir daí, vem todos os outros princípios, digamos assim, do nosso Código de Ética. Não, perfeito. De fato, interessante a tua fala, segundo a qual a advocacia não tem um peso, uma importância, mas representa esse peso, tanto assim que a advocacia é para corajosos, é para poucos, né? Porque exige uma coragem não só no enfrentamento na tua lide profissional, na tua lide cotidiana, mas especialmente esse peso de defesa do cidadão, da democracia, do Estado Democrático de Direito. Isso, né, realmente exige uma consciência, uma capacidade, uma combatividade que é para poucos. A tendência é sempre a via mais fácil, ou né, uma contemporização dos assuntos, mas há momentos em que a gente tem que enfrentar sem medo, com denodo, né, as ameaças, e a gente teve experiências recentes nesse sentido. A gente precisa firmar a posição em defesa ao Estado Democrático de Direito. E é muito bem lembrado a tua
o aspecto do assento constitucional que agora a advocacia tem, né? E dali decorrendo todos os princípios éticos, porque, de fato, a essencialidade da justiça decorre também desse mistério, dessa necessidade de ter profissionais que cuidem, que protejam e que defendam, né, os direitos e interesses tutelados no nosso ordenamento jurídico. Inclusive, eu lembrei também de um administrativista aqui do Rio, o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, né, que costumava dizer a advocacia como uma das, não um quarto poder, mas uma função constitucionalmente autônoma, né? E ali ele elencava as distinções, mas você está mais do que certo e foi muito bom te ouvir nesse sentido. O Evandro, só para fazer um complemento, que às Claro. vezes a gente esquece, né? Quando a gente vai, e eu participo muito, essa gestão, né, que nós estamos na OAB, fez questão de que o presidente do Tribunal de Ética ou um membro do Tribunal de Ética participasse sempre da entrega de carteiras, que é o ato Olha, mais importante que tem dentro da nossa instituição. É quando a gente recepciona os novos advogados e advogadas. E isso. nesse momento, né, eu chamo sempre a atenção, quando posso, né, para que percebam o nosso juramento. O nosso juramento responde a muitos dos questionamentos que chegam até hoje no Tribunal de Ética. Como você bem lembrou, né, os tempos passados foram difíceis, os mais recentes também são tempos difíceis, e os tempos difíceis sempre existirão. Nosso Exatamente. querido amigo, professor da instituição e querido amigo Zé Roberto Castro Neves, escreveu um livro falando sobre como os advogados mudaram o mundo, né? As grandes questões foram levadas pelos advogados. Então, eu sempre destaco para os jovens advogados e advogadas que estão começando a carreira que leiam o juramento com atenção, porque naquele momento que recebe a carteira, tanta emoção que a gente não percebe as falas. E digo mais, Evandro, o nosso Código de Ética, em seu preâmbulo, ele já diz, o que pessoas não sabem, também esquecem, que além de ratificar a defesa do Estado de Direito, né, o Estado Democrático de Direito, ele fala que o anseio do ganho material não pode sobrelevar a função pública, a função social da nossa profissão. É belíssimo. Então, às vezes, é belíssimo, é belíssimo. Somos suspeitos, mas é a profissão mais Somos. bela do mundo. Somos suspeitos. Mas, então, eu costumo dizer que às vezes a gente fala e parece apenas uma retórica vazia de que não, nós somos defensores. Não, está na Constituição, está no nosso juramento, está no preâmbulo do Código de Ética. Nós temos sim uma missão. Nós temos sim que ser responsáveis por essa missão. Tá? Então, e foi por isso, Evandro, quando eu tive essa oportunidade de ficar à frente do Tribunal de Ética, que eu tentei inverter um pouco a lógica das coisas na OAB. Você entrava no site da OAB, você não encontrava o Tribunal de Ética, porque as pessoas tinham medo. Ninguém quer ir para o Tribunal de Ética, evidentemente. Nós temos que entender que não. O Tribunal de Ética está ali para orientar, para ajudar e para, sim, afastar o mal profissional que viola essas regras todas que nós conversamos agora e prejudica a categoria, a classe, prejudica a nossa profissão. Então, quando me convocaram, disseram, você vai assumir esse abacaxi? Eu disse assim, olha, para mim não é abacaxi, não tem sido, confirmo minha impressão inicial, não tem sido um prazer, e cada dia que passa eu aprendo mais com a nossa profissão. Fico muito feliz de saber disso, Carlos Alberto. E já aproveitando o gancho, já que você falou do Tribunal de Ética, inclusive como um órgão de orientação, você podia explicar para a gente, então, um pouco o procedimento, não só a estrutura e o procedimento, porque a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro tem turmas, né, especializadas, inclusive a deontológica, justamente destinada, né, para a gente prestar esses esclarecimentos, as dúvidas trazidas pelos advogados, né? Perfeito, Evandro. O Tribunal de Ética hoje do Rio de Janeiro, ele tem 11 turmas julgadoras, tem uma turma de instrução, que eu digo, que eu gosto de dizer que é o coração do Tribunal de Ética, onde faz toda a instrução, né? Depois é distribuído, então, as turmas julgadoras, e tem a turma deontológica, que é a turma especial
especializado para julgar casos de advogados contra advogados. Então, hoje, é essa formatação que a gente tem no Tribunal de Ética, né? Evidentemente que, quando há uma questão de advogado contra advogado, ela requer um maior cuidado, um maior acerto, uma maior apreciação, uma apreciação diferenciada, né? E isso, portanto, isso é que justifica essa especialidade, né? Essa especificação da turma deontológica. O que, às vezes, as pessoas esquecem, Evandro, quando entram com uma representação na OAB, e eu acho que isso vai responder várias perguntas ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, é que o maior interessado em resolver um problema no Tribunal de Ética é a OAB. A pessoa que faz a representação, e ela pode vir de uma autoridade, ela pode vir de um cidadão comum, ela pode vir do cliente, ela pode, inclusive, ser de ofício. Mas o maior interessado é sempre a OAB. E aí, há uma curiosidade. Muitas vezes, o cliente faz uma reclamação com fundamento, com bastante fundamento, contra um colega nosso, né, uma colega nossa, e ele, lá pelas tantas, resolve que não quer mais brigar, desiste. Olha, vou morar fora, não quero mais saber disso aqui, me aborrecendo. Ele não tem, ainda que ele desista, esse processo continua, ainda mais dependendo da sua natureza, ele continua, porque ele interessa à instituição apurar aquela Ele infração e, se for transcende o o interesse caso, individual do afastar. advogado. Exatamente. Isso tudo, o Ivan, esse que eu acho a beleza da nossa pessoa, isso tudo em razão de todo aquele introito que nós fizemos, Isso. pela proteção da categoria, pela proteção da profissão, pela importância da profissão. Então, não basta o cliente que fez a representação desistir, né? Nós temos que avaliar se aquela conduta realmente deve ser apurada e, se for o caso, aplicada a pena respectiva. Então, eu acho que esse às vezes as pessoas esquecem, acham que a representação depende muito de quem está fazendo a representação, mas não é verdade. O impulsionamento passa a ser nosso. Interessante, muito, muito bacana. Eu desconhecia, na minha época não tinha essa turma de instrução. Interessante, então quer dizer que agora chegou a representação, vai, claro, para apreciação do presidente, para saber se designa ou não o relator, designando. Voltando, nesse processo, está indo para o presidente da seccional ou vai para o presidente do TED hoje em dia? Hoje em dia, está com uma memória boa, Evandro. Hoje em dia, vai para o presidente do TED, e nós criamos, que nos foi permitido, que é permitido pelo regimento, uma comissão de admissibilidade. Então, essa comissão já faz a primeira avaliação. Por quê? Nós temos alguns casos em que a representação não vai adiante. Por exemplo, tem que ser definido em limine, né? Como eu já peguei caso assim, eu falei, gente. Pois é. Então, a gente tem essa comissão, que eu vou dizer um fator que já considera-se um arquivamento liminar, quando ela é anônima. Nós não temos nenhuma representação que pode ser anônima. Exato, né? Exato. Então, se ela vem uma denúncia anônima contra um colega, nós arquivamos imediatamente. Mas, então, essa comissão, ela vê esses requisitos objetivos, né? Se tem lá a qualificação do representante, o fato apontado, quem é o advogado, a advogada que ele está representando. E aí, feito essa avaliação muito preliminar, nós, então, nomeamos um relator na turma de instrução. E é na turma de instrução, então, que vai ocorrer todas as fases até o julgamento. Quais são elas? Ele vai notificar o advogado, e o advogado pode, dependendo do fato, o relator pode decidir que ele apenas preste um esclarecimento, né? E, às vezes, com esse esclarecimento se resolve a questão, porque acontece muito alguns mal entendidos, né? E eles são esclarecidos realmente logo de plano, e isso resolve a questão antes mesmo de instaurar uma representação, ou então o relator pode entender que os fatos já estão bem apresentados, não há necessidade de esclarecimento, e então ele notifica o advogado ou a advogada para apresentar a defesa prévia. Tá? Então, essa defesa prévia é o primeiro momento em que o nosso colega ou a nossa colega tem para se defender efetivamente da representação. Feita essa defesa prévia, pode ser que seja solicitada uma oitiva de testemunha, que tem que constar já na peça da defesa prévia e na inicial do representante, se for o caso. Então, o relator pode entender que é importante ouvir testemunha e marca-se a audiência para ouvir essa testemunha. Não sendo necessário, ou após a audiência da testemunha, ele então abre um prazo para razões finais, para que ambas as partes façam suas razões finais.
Uhum. Apresentadas as razões finais, que é a peça fundamental, se não houver razões finais, o processo pode ser anulado a qualquer momento. Então, Olha. havendo essas razões finais, né, o relator ele faz um parecer preliminar. Ele não está julgando, ele não ainda é um julgamento, é um parecer preliminar. Ele Uhum. nem aplica, ele não aplica a pena. Ele relata o fato, diz o que aconteceu e sugere, né, de que parece que a infração, uma vez que não se entregou o documento X, não se prestou a contas Y, reteve dinheiro indevidamente. E aí, com esse parecer preliminar, ele vem para o presidente, que distribui para o relator das turmas julgadoras. Então, Ah, só lá nas turmas julgadoras que tem o trabalho, por isso que eu digo, o Evandro, que o coração do TED, né, é a turma de instrução. O uhum. coração do TED é a turma de instrução. É lá que nós conseguimos construir todo o processo, com direito ao contraditório, ampla defesa, mas Olha. é lá que o processo é formado para, após o seu trâmite na turma de instrução, ser julgado por uma das 11 turmas julgadoras do nosso tribunal. E aí, você deve lembrar bem, ocorrendo o julgamento na turma julgadora, há uma questão interessante para quem não Um conhece julgamento colegiado, né? No o regime caso. colegiado, são 5 membros, né? Votam pelo menos 3, mas são 5 membros em cada turma. E Uhum. ocorrendo esse julgamento, e havendo um recurso dessa decisão, não se fala mais em tribunal de ética. É curioso, né? O tribunal de ética em si não tem uma segunda instância. O Uhum. recurso ordinário dessa decisão pode ser que tenha, e aqui vale apenas um parênteses, um embargos infringentes ou uma outra questão qualquer, que aí sim o pleno do tribunal de ética Tribunal de decide. ética. É. Mas o recurso ordinário para atacar a decisão, o seu mérito da decisão, né, o inteiro teor da decisão, ele vai para o conselho, né? Seccional, não federal. Conselho Seccional. seccional, perfeito, Seccional, conselho isso. seccional, onde nós tivemos É. a alegria de trabalharmos juntos lá. E é algo curioso, porque muitos dos conselheiros, né, nunca passaram pelo Tribunal de Ética. Nunca passaram pelo Tribunal de Ética. Então, isso às vezes há um estranhamento para quem está sendo julgado, né, de que, mas por que não tem alguém do Tribunal de Ética? Coincide, muita gente do Tribunal de Ética Sim, também é sim, sim, sim. conselheiro. Mas a coincidência não é obrigatória, não é necessária, né? É, Perfeito, é. perfeito. Até algo que eu achei muito, muito interessante e recomendável, nessa gestão, o presidente do Tribunal de Ética não pode ser conselheiro, para evitar justamente essa possível contaminação, digamos assim, de entendimentos. Ainda que outros Interessante. membros do Tribunal de Ética possam participar do conselho, eu, que era conselheiro, É, deixei de é. ser conselheiro e assumi a presidência do Tribunal de Ética. Então, o recurso vai para o conselho da seccional, né? Isso, E aí, isso. evidentemente, ainda caberá, se for o caso, um recurso para o Conselho Federal, com as limitações, né, que o Código de Ética e o nosso Estatuto prevê. Tá. Aliás, já fica aqui, o Evandro, uma recomendação para quem nos ouve. Nós, hoje, precisamos muito de advogado especializado em Tribunal de Ética. Olha, Nós não temos. E o que a gente verifica, né, na prática, o que a gente tem visto ocorrer com muita frequência, é a falta de conhecimento do advogado que não está acostumado com o processo disciplinar atuar nos tribunais de ética e no conselho. hum, Faz muita diferença. Quando nós pegamos um advogado especializado, o trâmite é quase outro, eu diria. é Né? mesmo? Então, o que ocorre muito, como é necessário ter advogado, a Uhum, pessoa ou se autodefende, o que hum, eu nunca recomendo, né? Ou olha, então chama um amigo, um colega, né, hum, para defender, o que também não é um dos mais recomendáveis. hum, Então, é um nicho que eu costumo dizer ainda pouco explorado pelos advogados, não só aqui no Rio de Janeiro, como em todo o território nacional. Eu tenho conversado com colegas presidentes de outros tribunais de Estado, e essa especificação, né, de uma advocacia de tribunal de ética, ela não é divulgada, ela não é, enfim, abraçada por colegas nossos. É interessante. E tem, interessante. evidentemente, um nicho muito, muito produtivo aí. Talvez até por. Importante, Evandro, importante até para o Tribunal de Ética. Eu Claro, vou ficar claro, muito mais seguro como membro do claro. Tribunal de Ética se tiver um advogado É. competentíssimo do Que outro lado para saiba me dos conheça as trâmites, que regras, saiba, conheça as regras. conheça as regras. Perfeito, perfeito. Acho interessante, até porque talvez
ainda tenha, não sei, eu de fato vou falar uma mera percepção, eu estou um pouco dissociado dessa realidade, desse contexto, pelo menos, mas tem uma percepção talvez de um certo corporativismo, né? As pessoas têm um certo pudor em lidar com essa temática. Eu, sinceramente, eu não sei. Fato é que eu concordo plenamente contigo, acho que seria, os trabalhos seriam mais úteis ou teriam mais eficiência, ajudaria muito no aperfeiçoamento da classe como um todo, a partir de uma atividade mais especializada, né? Tanto de Perfeito. quem está lá no julgamento, quanto de quem está promovendo as defesas, ou enfim, atuando nessa esfera. Muito interessante, Carlos Alberto. Nesse sentido, você estava falando ainda no sentido técnico ou prático, que infrações você tem verificado com mais recorrência no teu dia a dia, no TED? Uhum. Evandro, a gente tenta monitorar para poder ter um controle. Eu acho que isso só vai se aperfeiçoar, e essa é uma deficiência do nosso Tribunal de Ética, que está sendo corrigida, que é transformar o Tribunal de Ética, né, trazer o Tribunal de Ética para o século apropriado. Nós ainda não temos um sistema, né, digital, com processo digital, que a gente possa tirar estatísticas mais apuradas e imediatas. Então, nós ainda trabalhamos muito manualmente, e isso Uhum, dificulta bastante. Já uhum. desde o ano passado, há uma empresa trabalhando intensamente para que a gente possa, ou no final desse ano, que é quando acaba a minha gestão, ou que a próxima gestão já possa usar a tecnologia para atender esse tipo de demanda que eu percebo que é fundamental para a nossa advocacia. Mas, então, eu posso falar empiricamente e pela experiência dos últimos 2 anos e É, dos anos que nós também né, assistimos lá, né, Evandro? é, Eu tenho percebido, sem dúvida nenhuma, muita confusão com relação à publicidade. E eu acho que é um tema que a gente pode falar à parte muito. já já. Beleza. Mas vamos afastar a publicidade. O Tá. que a gente verifica, e aí isso sim é muito grave, gravíssimo, eu diria, é uma retenção indevida Valores. de valores, né? E por incrível que pareça, ou talvez não seja tão incrível assim, mas a gente consegue constatar, muitas vezes, Evandro, é por desconhecimento. É claro que existe, e é nesses que a gente tem que mirar, aqueles que querem lucupletar mesmo, que querem tomar vantagem, que querem prejudicar o seu cliente. Mas o que acontece, por exemplo, muitas vezes, é que o advogado ele tem um contrato de honorários e ele retém a parte dele antes de passar o dinheiro para o cliente e sem ter essa previsão contratual. Isso, perfeito, perfeito, Então, não perfeito. havendo essa previsão contratual, a gente está sempre querendo explicar, nós não podemos reter esse valor. Então, isso às vezes gera. Ainda que tenha até verbalmente falado com o cliente, Pois mas se é. contrato escrito, né? O Evandro é ótimo, por isso eu estou dizendo, a melhor coisa que se tem para se aprender é um debate, nunca uma aula. É. Né? Agora mesmo você me lembrou um fato importante, que a gente sempre também faz questão de dizer. Há uma previsão, né, no nosso Código de Ética de que o contrato de honorários não precisa ser escrito. Ele Isso. bota assim, preferencialmente É. por escrito. Escrito. A gente briga, tem um colega nosso, professor Marcelo, que é autor de livros, inclusive de processo disciplinar aqui do Rio de Janeiro, ele brinca que ele riscou isso do dele. Vamos fazer contratos escritos, Perfeito. porque quando ele é verbal, há uma inversão do ônus. Né? Então, isso dificulta muito. E, lamentavelmente, a gente sabe quando começa um processo judicial, mas a gente Sabe nunca quando sabe quando termina? Isso acaba. aí, E, às vezes, muitos anos exatamente. depois, a gente já É isso. esqueceu, o É cliente isso. já É isso. esqueceu. Então, a recomendação número 1 é façam contratos escritos. Às Perfeito. vezes, a gente sabe que alguma emergência a gente começa atendendo sem contrato, mas assim que possível, traga o que foi detalhado, o que foi combinado, para o papel, né? Isso. Apresente ao cliente e faça um contrato por escrito. Mesmo Então, porque não precisa ser nada extremamente minucioso, mas o não, objeto, as obrigações, o valor, né, a forma de, enfim, de pagamento, os básicos, né, pois elementos é, básicos, né, exatamente. você não precisa. Exato. Evandro, eu posso te garantir que um contrato básico ele evita 90% dessas brigas que nós estamos discutindo aqui, que nós estamos falando Toda aqui. razão, tem toda 90%. razão. Aquelas contratos muito detalhados,
talvez sirvam para um ou outro caso, mas eles nem acabam no TED, porque são É tão verdade. específicos, nem É acabam no verdade. TED. É O que acaba verdade. no TED é o seguinte, ó, podia ficar, não podia ficar, qual é o percentual que nós combinamos, cobrou de Exatamente. mais, cobrou de menos, É isso. né? Então, voltando aqui à questão de quais são as infrações, a gente ainda verifica um alto índice, né? E aqui um parênteses, quando eu falo alto índice, dentro das infrações, não pensem vocês, não caiam de verdade no mito popular de que advogado gosta de dar golpe, que a maioria dos advogados. Não é verdade. É uma minoria, Generalizações, né? uma ínfima minoria. Então, É, quando eu falo aqui que há muito dentro do Tribunal de Ética. claro. A sua grande maioria, sua grande maioria da advocacia, e eu falo aqui da advocacia fluminense, ela cumpre as regras, ela exerce seu papel, seu mistério, com dificuldade, com extrema dificuldade. Né? A pandemia, que nós estávamos lá durante a pandemia, lá no Tribunal de Ética, e essa gestão que enfrentou a pandemia, foi muito dura, Perfeito. e a advocacia sofreu muito, e os advogados ficaram lá resilientes. Então, o que eu vejo hoje ainda, né, dentro do universo do TED, é essa retenção ou abusiva, né, quando demora muito a repassar o valor, né, ou então quando realmente ele esconde valores do cliente e não repassa. Então, Uhum. por isso que o advogado ele é obrigado a prestar contas. Isso. Né? Então, Perfeito. quando o advogado deixa de prestar contas, ele já tem uma inversão do ônus, ele vai ter que provar o porquê que ele não devolveu, se devolveu, quando devolveu, cadê o depósito. Então, o Evandro, sabe o que é curioso? É que a gente foi a todas as subseções do Rio de Janeiro no primeiro Olha, ano, todas, para poder não só nos apresentar como Tribunal de Ética, para fazer esse tipo de debate. são Né? quantas no estado? Nós somos 20 anos do céu. Agora Ah, você me 20 e pegou, poucos, mas 20 e 20 tantos. 20 e tantos. agora você Bastante me coisa. pegou. Então, muitas vezes, eu fazia ao lado da presidente da subseção e dizia, meu contrato não prevê isso, tenho que mudar. Ou seja, advogado experiente, eu É também isso. aprendi É isso. muito isso. A Exatamente. gente vai, a gente vai Exatamente. toda hora e é esse então foi o motivo maior da gente ir às ruas, que digamos assim, né, levar o TED aos lugares Claro. para esclarecer. Vou te dar um outro exemplo que acontece também e que gera muito problema para o jovem advogado. Vamos Excelente. lá. Evandro está no banco da universidade e tem lá, estuda com Gustavo Direito, meu irmão. E aí resolve, Gustavo, quando a gente se formar, vamos montar aqui um escritório de advocacia, já tenho aqui o timbre, já bolei o desenho e vamos com tudo. Né? Sai dos bancos da universidade e abre o escritório e começa a atuar. E lá pelas tantas, por um azar qualquer, faz uma publicidade que não podia e é denunciado a ordem. Quando chega a denúncia, a ordem vai apurar, mas que escritório é esse? Não está nem registrado, Registro. ele não foi registrado. Perfeito. Então, o jovem advogado, às vezes, comete essa infração sem saber que está cometendo a infração. E isso é o que mais me preocupa, sabia, Evandro? Tem É toda isso que razão. nós queremos, se for possível, zerar. Né? Essa falta de conhecimento. Eu quero que, quando eu saia, a próxima gestão dê continuidade, se for possível, que a gente faça um processo tão intenso de divulgação para que só vá parar no TED aqueles que intencionalmente agiram em desacordo com as regras de ética. Então, essa é uma infração também que ainda acontece bastante. O jovem advogado, quando começa, já lança um nome para o escritório e sai divulgando seu timbre e sem fazer o registro. Interessante. Não, e você colocou um ponto que é muito verdade, assim. A, a gente aprende demais, mesmo advogados experientes têm sempre muito a aprender, ah, seja no TED, seja revendo, né, os conceitos, os preceitos éticos previstos tanto no Estatuto quanto no Código de Ética, especialmente no Código de Ética, claro. Então, assim, eu fiquei ah, perplexo, né, às vezes, questões pequenas. Eu dizia agora há pouco com o nosso querido monitor, o Luca, de coisas pequenas, por exemplo, na época, autos físicos, e às vezes o processo de inventário, você deixava um pouco mais do tempo, e isso é uma, né, Pois retenção é. indevida dos autos, né? São Eu, coisas eu, eu ia citar esse, mas esse hoje é quase um crime não tem, impossível, é né? processo eletrônico, né?
Só na OAB. Na OAB, se a gente tiver, tem que ter na OAB. Exatamente, exatamente, Mas, exatamente. assim, eu estou impressionado. Então, coisas pequenas, mas no próprio contrato, né? O contrato de honorários, ah, aqueles preceitos eh, de Prestar modicidade, de contas, observar a tabela do que deve conter, né? O conceitos mínimos, aquela cláusula cota-litis, a de êxito, para não receber, né? Se você estipular a cota-litis junto com a sucumbência, não pode superar o proveito econômico obtido pelo cliente, perfeito. enfim, né? São é, é, preceitos que muitas vezes pode passar um pouco despercebido pelo, O Evandro, e né? o advogado, né, ele quer ir defender o cliente, quer ir para a tribuna, ele Vai quer ir para a logo audiência. aí. Então, às vezes, ele não olha para dentro do próprio escritório. É Isso que eu isso. chamo a atenção de administrar um escritório. Não, Nós não nos formamos para ser administradores, né? Então, não, mas nós não, temos que não. ter alguém, o escritório sendo grande ou pequeno, duas pessoas, já precisa de uma pessoa que olhe com É. atenção, está prestando contas, entrou o dinheiro na conta certa, saiu o dinheiro, Fundamental, fundamental. fundamental. Aliás, você toca num ponto, ou tangencia, pelo menos, um ponto que eu acho que é importantíssimo também a gente lembrar da necessidade de não tornar a atividade advocatícia um mercado, a não mercantilização, né? Porque a gente sabe, os tempos modernos estão muita competitividade, escritórios grandes cada vez mais, né, bem preparados, enfim, a gente enfrentando a era digital aí, mas, assim, a gente não pode esquecer jamais do trabalho que deve ser customizado, que deve ser direcionado para o cliente. Aquela coisa, né, que eu lembro, é, é, tem muito o Piero Calamandrei nessa época, né, no livro lá do Eles, os Juízes, Vistos por um Advogado. Me vem muito aquele trabalho, né, combativo e diuturno, né? Muito tempo você lá indo despachar e brigando, menos as influências e mais né, a tua técnica, o teu trabalho, a tua dedicação. Eu acho que a gente tem que resgatar muito isso também, apesar de saber da concorrência cada vez mais significativa e eu sei de todas as angústias que os novos advogados, especialmente, passam, mas a gente tem que trazer esse sentido, né, como você falou no início da nossa conversa, e sobretudo, tem uma função essencial à justiça, uma função social de extrema importância, o munus público mesmo, da qual a gente não pode nunca se dissociar. Então, muito, muito legal você ter falado, e eu acho que a gente pode partir para essa a tecnologia ou a Perfeito. publicidade, né? Eu acho que Perfeito. É merece aí por um isso que eu pouco. separei a Eu publicidade para acho, a gente, porque exato, perfeito. ela vai se misturar justamente Claro, nesse seu claro, caminho. claro, claro. Né? Evandro, o que a gente estava até conversando antes de iniciar aqui o nossa conversa, nosso debate, né? Há um avanço tecnológico que não foi acompanhado do avanço ético. Né? É, Isso é um fato não só na advocacia, mas é um fato da na humanidade. sociedade em geral, Da claro. humanidade. Então, eu acho que hoje se discute ética em todas as áreas da humanidade. Verdade. Né? E as pessoas podem dizer, mas o caso aberto está exagerando. Não. Há quantos anos que começaram os compliances? Os compliances nada mais são que códigos de ética dentro das Das empresas empresas. privadas. Sim, sim. Né? Vou dar um exemplo, pode ser até mais forte do que esse, que chama muita atenção. Qual é a democracia que nós, às vezes, imitamos equivocadamente, mas nós gostamos de louvar bastante? É a democracia americana. Agora, recentemente, é que eles começaram a Nossa, discutir um código de ética para a Suprema Corte, é, porque é. descobriram que alguns ministros tiveram condutas que talvez não guardassem, né, a ética necessária Probidade, para o isso. posto No exercício, que eles claro, ocupam. Então, claro. são questões que estão permeando toda a nossa vida, né? Não é só a advocacia. Então, eu costumo também dizer para as pessoas com que a gente pode conversar e que estão interessadas no assunto, nós temos que dar agora atenção à ética. Trazer a ética para nos aproximar a ética desse avanço tecnológico. Não é fácil, evidentemente nós sabemos que não é fácil, mas nós temos feito esforços que me parece que são esforços muito salutares. E um exemplo é sobre a publicidade. E eu vou falar aqui o tempo todo publicidade. Por que Perfeito. eu vou falar publicidade, Evandro? Porque nós não fazemos propaganda. Não há no nosso Código de Ética e não há no provimento 205 de 2021, que é o provimento mais recente sobre publicidade, o termo propaganda. Não há.
E não há por quê? Porque pela razão que você agora já adiantou, nós não podemos mercantilizar a nossa profissão. Perfeito. E aqui, evidentemente, Evandro, eu já estamos nessa estrada há bastante tempo, Entendo. não há aqui nenhum tipo de ingenuidade com relação a você ganhar o seu dinheiro. Claro, Você vive claro, disso. Eu claro, vivo da advocacia, claro. né? Eu Idem. criei meus filhos, eu brinco quando me perguntam, mas você é otimista? Eu não sei se eu sou otimista, eu sou muito esperançoso, porque eu tive 3 filhos. Né? Então, Corajoso mesmo. corajoso ao mínimo, né? Acreditou na profissão. Então, com a advocacia. Então, agora, mercantilizar é uma outra história. Então, o Conselho Federal, após inúmeras consultas, foi quase um ano de consulta a todos os advogados e advogadas, foi aberto a todos os advogados e advogadas, ele elaborou o provimento 205 de 2021. 205 de 2021, para a cronologia do mundo jurídico, é É ontem, agora, é o ontem. recém-nascido. É isso, Sabemos é que para a isso, tecnologia, é isso. muitas vezes não. Ele já é um senhor, um ancião, que já não atende a todas as necessidades e as complexidades da vida tecnológica. Mas ele foi um adianto. Porque os questionamentos, Evandro, passavam muito sobre as novas ferramentas tecnológicas. E o que o Conselho, no meu ponto de vista, acertadamente fez foi o seguinte: mas não há problema. Ele ratifica o nosso Código de Ética, do artigo 39 em seguinte, né, que tem lá todas as regras da publicidade, ele ratifica e aí acrescenta. Olha, você pode fazer a sua publicidade no Instagram, você pode fazer a sua publicidade até no TikTok, as pessoas às vezes, mas no TikTok pode no TikTok. Você pode fazer a sua publicidade, eu ia dizer Orkut, Facebook, mas isso aí, Não, eu isso acho que um aí dia vai, eles não vai vão denotar entender. nossa idade, calma, né? Pois é. Então, a ferramenta, ela não é o problema. A tecnologia, ela não é o problema. É o uso É da o uso, tecnologia. claro, Né? sem E dúvida. aí, por isso, esse alinhamento ético com o avanço tecnológico. Então, o Conselho fez esse provimento, que, no meu modo de ver, foi muito acertado, e não só porque ele ratifica questões que nos são muito importantes, né? A publicidade ela tem que ser uma publicidade sóbria, ela tem que ser uma publicidade de caráter informativo, né? Não só que ela ratifica esses conceitos que nós já conhecemos, mas ela traz, por exemplo, nesse provimento, eles trazem um anexo explicando cada uma das tecnologias, cada uma das ferramentas, o que é um chatbot, o que é Olha que legal. um Não Google sabia. Ads. E isso Olha. foi muito importante para diminuir a pressão, né? Digamos assim, para que as pessoas entendam que a advocacia, e principalmente o Conselho Federal da Advocacia, não é contra a inovação tecnológica. Ela quer, sim, preservar, né? Preservar a importância e os princípios que norteiam a advocacia. E, com isso, afastar a mercantilização. Claro que a gente pode, de outro ponto de vista, encontrar colegas nossos que acham que tem que liberar. E eu aqui não faço juízo de valor mesmo, Claro, Evandro. Não claro. faço, eu até me filio à corrente que existe hoje, mas não faço juízo de valor. Eu não sou o dono da razão. Eu acho que é um debate que nós vamos ter Precisa que ser enfrentar, feito. as próximas gerações vão ter que enfrentar constantemente. Claro. Né? Nós temos exemplos na Europa, que nós somos muito parecidos nessa matéria com Portugal, França, e temos exemplos diferentes, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Você dizer qual é melhor e qual é pior, eu acho que não é tão simples assim. Né? Não há para problemas complexos, nem sempre a resposta simples é a melhor, né? Eu diria quase nunca. Então, eu acho que é um cobertor curto. Depende do que você quer proteger naquele momento, depende do que você tem como visão da advocacia. Então, são mundos diferentes, mas eu entendo, eu acho que é um permanente debate, e isso o Conselho fez. Esse provimento, ele é muito, no meu modo de ver, muito apropriado, porque não só ele ratificou, como eu disse, as normas do Código de Ética, trouxe a tecnologia para dentro, explicou, ele delimitou mais, ele foi mais conceitual a respeito do marketing jurídico, ele foi mais conceitual a respeito da publicidade jurídica, da publicidade institucional, ele traz conceitos para dentro do provimento. Isso facilita muito o nosso entendimento. Mas não só. Ele, dentro do provimento, ele cria como se fosse um conselho consultivo, né, permanente.
para Ótimo. que possa fomentar esse debate. Quer dizer, não se Porque é fechou. dinâmico, né? Então, não dá para encerrar. Hermético, Evandro, Claro, não é um provimento hermético. E eles foram muito felizes, né, no meu modo de ver, porque esse conselho ele tem que ser constituído por advogados jovens, advogados de todas as regiões do país, presidente do Tribunal de Ética, presidente de OAB jovem, conselho, tentou dar a maior pluralidade possível para que possa se ouvir todas as correntes, né, que perfeito. pensam na advocacia em prol da advocacia. Então, esse provimento ele é fundamental. Então, vamos lá. Publicidade. As pessoas me perguntam, então, Carlos Alberto, eu posso ter uma página no Instagram com o meu escritório? Pode. Você pode ter, e eu digo mais. Em muitos casos, eu dou exemplo de alguns professores com quem eu tenho assim o maior prazer em aprender, eles dão simplesmente aulas no Instagram. Nós aprendemos, é uma ferramenta para também o nosso aperfeiçoamento. Né? Lembramos dos nossos juramentos e de tudo que nós temos que estar em constante aperfeiçoamento para poder cumprir a nossa Claro, missão. claro. Então, tem hoje vários professores e professoras assim, de excelente categoria que estão lá delineando, estão lá explicitando temas que estão correndo todo dia. Agora, ele não pode dizer, eu resolvo o seu problema. Você me Uhum. procura, quem tiver um problema desse, eu vou resolver. Não, ele não Uhum. pode fazer isso. Né? Então, essa captação de clientela, né, ela é considerada ilegal. Constitui, inclusive, uma infração Uma disciplinar. infração disciplinar, uma infração bastante corriqueira dentro do universo do TED, bastante corriqueira, que muitas vezes o advogado não percebe, né, que isso é lesivo à advocacia. E por que também, o Evandro, eu gosto de pontuar e tentar trazer isso para o debate, não que isso seja um posicionamento fixo, mas uma das razões de que essa captação ela tem que ser essa captação indevida de clientes ela tem que ser combatida, porque se nós permitirmos esse tipo de captação, quem é que vai conseguir no mundo de hoje, com a tecnologia que se tem, captar mais clientes? É quem tiver mais poder econômico. Não há Perfeito. dúvida. Haveria uma concentração, né, em detrimento da liberdade profissional, sem Não há dúvida. dúvida. Muitas vezes a gente ouve, eu entendo o ponto de vista de colegas nossos que dizem, mas eu estou começando, eu preciso disso. Mas será que precisa a ponto de violar, a ponto de permitir que um escritório maior venha, então, e incorpore? Nós temos que lembrar que nós somos de um tempo, Evandro, que nós ligávamos para um colega nosso poder nos representar numa comarca. Muito é isso mesmo. Né? Numa comarca. Então, os escritórios grandes, muitas vezes, São Paulo, principalmente, tem os grandes escritórios de São Paulo, na Bahia tem grandes escritórios, no Rio Grande do Sul, grandes escritórios, né? Eles simplesmente alimentavam muito da nossa advocacia. Né? Advocacia mais para o interior, uma advocacia em comarcas mais afastadas das grandes capitais. Perfeito. Hoje, com a inteligência artificial, eles não precisam desses advogados e advogadas. Há Não um precisam. contingente, né, de profissional aí ávido né, por mercado, E né? eles não precisam, Evandro. Com a É verdade. inteligência artificial hoje, você, com processo eletrônico, inteligência artificial, você não precisa. E se a audiência for híbrida e julgamento Nossa, híbrido, então ele sequer sai do seu escritório para resolver todo o problema em qualquer capital, em qualquer comarca do país. Então, talvez isso seja um protecionismo, talvez seja interpretado como protecionismo, mas eu acho que isso faz com que a advocacia fique mais personalizada. concordo. Então, isso evita uma mercantilização. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque nós vivemos num mundo que é um mundo de mercadoria. Isso, sem dúvida nenhuma, para o bem, para o mal, é um mundo de mercadoria. Né? Nós não falamos assim o que você fez, o que você faz. A gente fala como é que você geriu o seu tempo. Até os termos que nós falamos são termos, né, de mercadoria. Ligados a uma produtividade, ao consumo, a um Produtividade. produto, né? Pois é. Então, pode ser que amanhã isso venha a ser o balizador e que tenha que ser assim. Pode ser, mas hoje não é. O Conselho reiterou que não é, que nós temos que preservar essa advocacia muito próxima
do cliente, né? Evitar uma mercantilização, abraçar o cliente, a causa, ou seja, cada escritório tem que pegar o que tem condições de atender, né? E aí vamos entrar também no outro tópico que você falou, que vai andar sempre junto da tecnologia, que é a inteligência artificial, que eu já Com iniciei aqui. certeza. Isso. Quer dizer, então são peças que vão ser produzidas, né, como se fosse um chão de fábrica, né? São peças que não vão ser mais personalizadas e que nós estamos vendo. Não é uma coisa que a gente possa dizer, será que vai? Não, está acontecendo. Está acontecendo. Então, troca-se o nome e vem uma enxurrada de petições iguais. Eu confesso que não é a advocacia que eu gostaria de deixar de ligar para o meu filho que está iniciando. Mas, e hoje não é advocacia permitida, isso fique claro. Exatamente. Né? Nós estamos numa democracia, num debate, e o debate que prevaleceu é que hoje não é permitido. Mas, se amanhã vier a ser permitido, nós vamos ter que mudar toda a nossa forma de olhar a advocacia. Nós não somos, gente, temos que ver as vantagens também de não sermos um produto, né, de não sermos mercantilizados, nós não somos alvo do Código Consumidor. Nós não temos uma relação de consumo com o nosso cliente. Isso é importante que a gente frise isso. Né? Então, quer dizer, são nuances que a gente muda uma regra aqui e tem um reflexo enorme em toda a sistemática que é feita para a advocacia. Então, não é tão simples. Então, a publicidade, o nosso provimento, ele trata da publicidade e jamais da propaganda. E ele foi além, e aqui eu vou, só para não, eu estou sempre com ele à mão, para não perder a chance, o Evandro. Olha que curioso. Após a gente fazer aqui. O provimento é do Conselho Federal. Do Conselho Federal, do Conselho Federal. Olha que curioso, Evandro, e como é que vem ao encontro do que a gente conversou aqui desde o início. É um provimento sobre publicidade. Certo. Mas olha o artigo 7º desse provimento, eu vou ler porque eu acho muito importante. Considerando que é indispensável a preservação do prestígio da advocacia, as normas estabelecidas neste provimento também se aplicam à divulgação de conteúdos que, apesar de não se relacionarem com o exercício da advocacia, possam atingir a reputação da classe a qual o profissional pertence. Fantástico. Olha a preocupação num provimento de publicidade com toda a imagem da advocacia. Né? Como é que eu estou dizendo? Não dá para a gente pensar a advocacia sem pensar num sistema que protege a profissão e que cobra também da profissão. Ainda que a publicidade toque indiretamente, mas se indiretamente contiver um conteúdo contrário ou que desprestigia a classe como um todo, a gente deve evitar. Interessante. Isso acontece, viu, Evandro? Eu ia chegar aí, porque, claro, aqui eu elogiei bastante. E agora vamos então falar. Vamos bater um pouquinho. Vamos falar agora um pouco dos problemas do provimento, mas é um provimento, acho que de toda regra, de toda normatização. Eles tentaram fechar o máximo possível os conceitos, mas, por outro lado, em alguns artigos, o conceito fica um tanto quanto subjetivo, aberto. Portanto, por exemplo, há o artigo, se eu não me engano, é o artigo 3º, já que eu estou com ele aqui, vamos tentar ser o mais preciso possível. O artigo 4º. O artigo 4º fala, por exemplo, do marketing de conteúdo jurídico poderá ser utilizado publicidade ativa ou passiva, desde que não esteja incutida a mercantilização, a captação de clientela ou o emprego excessivo de recursos financeiros. O que seria o emprego excessivo de recursos financeiros? Evidentemente, isso vai dar margem a debate, né? Margens a questões e que certamente nós vamos ter que responder isso num caso concreto. Claro que nós, como advogados, sabemos bem disso, que há soluções apenas para casos concretos. Muitas vezes nós não conseguimos, né, universalizar toda a norma. Então, há um outro que diz que deve-se evitar a ostentação. Olha! Né? Isso foi motivo de debate logo no início desse provimento, porque volta e meia alguém me aparece dizendo: olha, você viu o advogado ou a advogada ostentando no Instagram? E nós tivemos casos, né? Concretos, exatamente, vítimas. Assim, pois é. Teve transmissões julgados e punidos. Exatamente. Bom saber, não sabia, porque teve um de Goiânia muito conhecido, pois teve uma paulista também. Isso. O Evandro, a internet, né, e a rede social, ela tem um efeito muito curioso. Né?
Porque hoje a gente recebe alguma coisa, pune alguém, aí vem logo alguém dizer assim, mas tem mais 30 que fazem, olha lá, estão ali fazendo e que vocês não punem. Então, hoje, todo mundo, é uma sociedade da transparência, né? É Todo isso. mundo vê tudo, né? É. Ao contrário do 1984, onde ninguém queria ser visto, agora todo Nada, mundo quer ser no Big visto, Brother, né? Então, exatamente. agora todo mundo quer ser visto, então todo mundo sabe de tudo. Então, isso tem um efeito que às vezes nós somos criticados, né? Que não conseguimos dar conta de tudo e não daremos Não vai, conta de não tudo, dá, né? realmente. Eu espero que o exemplo arraste e as pessoas cumpram, mas também tem um lado curioso, que, que é o que a gente tem feito, Evandro, principalmente na publicidade, nessas redes sociais. Quando a gente vê que tem um advogado que fez uma publicidade que não está cumprindo os parâmetros determinados pelo provimento, pelo código de ética, a gente pega o telefone, literalmente, como Ah, pode, e liga, entra com alguém que tenha contato, faz, até às vezes pelo próprio Instagram, olha, modifica isso, porque isso aqui ainda está fugindo um pouco à regra. E eu vou dizer, sem medo de errar, em mais de 90% das vezes as pessoas alteram. Agora, o curioso, elas alteram e indicam mais uns 5 ou 6 para a gente fazer a mesma coisa. eu não vou sozinho, né? Ó, tem isso aqui. Pô, mas fulano de tal também faz. Então, e aí nós vamos ter questões interessantes. O debate é sempre bom. Olha a questão interessante, Evandro. Ah, A ferramenta, a tecnologia nos permite ter contas abertas e sim, contas fechadas. isso. Né? Será que a pessoa que faz um comentário que não seria de acordo com o provimento numa conta fechada, ele deve ser punido? Será que a Interessante. pessoa que faz uma propaganda entre amigos deve ser punida? E eu falei propaganda de propósito, tá? Uma propaganda mesmo, quer dizer, Ah, equivocada, para aham, amigos, deve ser punido aham, no Instagram aham, fechado? aham. Né? Então, são debates que a gente ainda não tem um consenso no Conselho Federal, mas que há um entendimento, que eu diria majoritário, de que se o Instagram é fechado, foi a pessoa que quis entrar, ele permitiu a pessoa entrar, então é quase que uma mala direta. Lembra da nossa época Uhum. da mala Ah, direta? Então, que era permitido, era né? permitido, Você mala não podia direta. fazer mala direta para qualquer pessoa, mas você podia Sim. fazer para a Para pessoa que quem você já fosse pertencia ao teu mostrado. círculo. Isso, Pois é. isso. Então, a gente faz uma analogia nesses casos e tem entendido que sim. Mas se o Instagram é aberto, é público, né? Ou seja, atinge a um número indeterminado de pessoas, a tendência é, evidentemente, havendo um descumprimento da regra, que a gente Verdade. possa, é, isso que eu falei, tentar sempre comunicar. Nem sempre é possível. Por outro lado, né? E eu sou muito, eu vou me alongando, porque o Ah, tema é por sempre favor, interessante. Por você outro lado, é o convidado. o provimento, né, ele trouxe uma questão, e já vinha antes também com outros provimentos do Conselho Federal, que é o TAC, né, o Termo de Ajustamento de Conduta. Ele Interessante. foi, Recentemente, né? Evandro, pois é, ele foi debatido de, do início ao fim, exclusivamente em Da razão publicidade. da publicidade. Ah, Né? No final, eles fizeram lá um rabicho para englobar todas as com infrações censura. que sejam punidas de censura. Eu achei que aquilo ali deu um complicador, mas o fato é que esse TAC nos tem permitido resolver essa questão, principalmente com aqueles que não se convencem de que a publicidade está equivocada. Então, a gente tem que apresentar o TAC e tem surtido bastante efeito. Olha Bastante que efeito. interessante. É, Então, bastante efeito. até os provimentos são próximos, né? Se não me engano, do TAC é o 200 e o da publicidade é o Isso, 25, né? é isso aí. Então, Isso aí. legal. Não sabia É. disso. Vocês têm usado aqui no, Bastante, na- bastante, que bastante. É. interessante. E Olha. a vantagem é a seguinte, né, ele pode ser oferecido e aceito a qualquer momento. Né? A ideia nunca foi punir, Evandro. Né? A ideia nunca Uhum, foi punir. uhum, É só uma inversão, a gente dizer que o Tribunal de Ética quer punir. Não, o uhum, Tribunal de Ética uhum. não quer punir. O Tribunal de Ética faz questão, sim, de filtrar. Né? Ele é um filtro, vamos ser Natural. francos, é um filtro moral da advocacia. Sem Né? dúvida, Então, sem dúvida. ele funciona como um filtro, mas ele permite, e eu acho que cada vez mais, eu acho que essa gestão tem conseguido isso, ele permite que o advogado se explique e consiga colocar, então, nos eixos É, a questão que está lá sendo debatida e seguir em frente. Ninguém vai aqui, pode ter certeza, ninguém vai ser prejudicado
pelo TED por um motivo que não tenha uma dimensão significativa para a profissão. O que é muito importante, né, Carlos Alberto, porque assim, esse ponto, a gente vive também, de certo modo, uma sociedade extremamente punitivista. Tudo se resolve na punição, falta o diálogo, falta, né, o protagonismo das próprias partes na assunção das responsabilidades, enfim, em resolver. A gente sempre pega um intermediador, alguém para adjudicar, né? Ou um juiz, ou um julgador, alguém que diga o quem está certo, está errado, quando a gente pode, né? Por nós mesmos, dialogar, né? A gente tem que. E nesse sentido do diálogo, também parece que é possível a mediação, né? No TED. Como é que tem É, andado isso? o Evandro, aí a gente vai entrar naquela questão que eu também, nós já tocamos nesse assunto. Como o interesse ele é da OAB, muitas vezes não Não dá há, para mediar. não quer dizer, mas não quer dizer que não a gente não faça, não, porque às vezes são questões que a gente entende que é um mal entendido e a gente pode, então, o relator ele pode perceber, e ele tem que ter essa sensibilidade Claro, de claro. tentar uma mediação. E aí a gente, como tem comissão de mediação na OAB, muitas vezes, né, a gente convoca alguém para participar e ajudar nessa mediação. O interesse Interessante. não é, evidentemente, que uma representação siga adiante quando há um mal-entendido. O Claro, interesse, repito, eu vou insistir nesse ponto, é afastar o profissional que prejudica a profissão. com Prejudica o certeza. cliente, particularmente, mas também prejudica a profissão como um todo. Esse Você sim a acha gente quer que, afastar. entendi, você acha que então seria possível traçar, digamos, uma analogia e aplicar também a mediação aos casos de censura, tal qual o TAC? Porque eu estava pensando agora, faz sentido o que você está me falando quando eu penso nas infrações cuja sanção seria suspensão, eventualmente, as penas mais graves. Naquelas infrações ou infrações disciplinares ou violações a preceitos éticos espaçados, talvez valesse a pena a aplicação da mediação por talvez não ter essa dimensão que você está falando. O que você acha disso? Pois é, aí por isso que eu estou dizendo que é muito caso Caso, concreto, caso. Evandro. Uhum. Pelo seguinte, eu vou te dar um exemplo. Tem um inciso do artigo, o artigo 34 É do das nosso estatuto, onde infrações. traz, né, as infrações. Tem um inciso 9 que diz que é prejudicar Abandono. o 9, inciso 9. Não é o abandono, não. Abandono acho que é o 9. Não, É o não 9. é. Esse é o prejudicar por culpa grave. Tá. Tá. E Tem aí, razão. Ele é é, censura, né? isso, ele é É. censura. E Mas, prejudicar, isso pode prejudicar de várias formas. Né? é. Então, por isso que eu estou dizendo, quando houve aquele provimento do TAC para a publicidade, eles incluíram censura, o que para a gente, e aí é uma avaliação pessoal, Claro, né? Ficou um pouco, acho que ficou alargado. desajustado, né? Até porque você pega, vamos dar uma analogia, a exposição de motivos É. daquele provimento, ele foi todo estudado, todo elaborado para a publicidade. No final é que eles acrescentaram, né, para votação, eles acrescentaram, vamos estender para quem tiver censura. Mas eu acho que passa um pouco por isso que você falou. Eu acho que é algo que pode sim ser evoluído e que seria bom. Né? Eu acho que a gente poder destacar algumas questões que a mediação, eu não tenho a menor dúvida, resolveria. Não são poucos os casos, né, que chegam e que a gente vê que se Mal houvesse uma melhor entendido, né? Mal comunicação, entendido, exatamente. Eu uma vi melhor muito na minha. comunicação. Eu, Então, eu acho que isso é um ponto que tem que ser considerado, sem dúvida é, nenhuma. Sem dúvida nenhuma. interessante. Agora, é importante dizer que na turma deontológica, né, que é a que julga a questão de Agora, advogado advogado. advogado, é obrigatória a audiência de conciliação. Então, Não tem uma audiência de sabia. conciliação. Né? É Interessante. obrigatória ser oferecida essa audiência de conciliação. Quer Hum, dizer, o espírito é assim, para os é advogados, mesmo. a gente pode, eu acho que, ampliar para tudo. Né? Eu acho que poderia ter, Interessante. sem dúvida Interessante. nenhuma, essa conciliação Ah, entre as partes. Né? Até mesmo, Evandro, a gente pode pensar numa conciliação entre as partes, e se for o caso, conciliou com a parte, devolveu o que ele era devido, né? A gente continua com o processo, mas com um processo com um peso menor para o advogado. Né? A gente continuaria, se for o Uma caso, com o causa processo dizendo, atenuante, uma coisa assim, agora né? só. Pois é. Então, Ou desclassificar para um menor, né? Não sei. exatamente, Tá. exatamente. Pode Então, eu ser acho interessante. que a ideia, eu acho que é sempre construir alguma coisa nesse sentido. Né? Não, Nesse muito sentido. interessante, bastante interessante.
ainda nesse ponto, já que a gente falou de tecnologia, da publicidade, como é que tem, como você tem percebido a ética em geral, nossa ética profissional, ah, em relação aos clientes, até com os avanços tecnológicos? Eu digo isso porque, eu não sei, a gente falou sobre contrato escrito, daí me veio, vem cá, e se a gente fizesse, e troca de zap, né? Uma coisa muito comum. Seria, como é que a gente enfrentaria essas questões, né? Áudios, enfim, a gente está num mundo extremamente tecnológico, isso é para dizer o mínimo, né? Eu pensei só agora, assim, então a gente, Uhum. como é que você tem visto, né, a ética, né, a ética junto, na relação ao advogado-cliente, diante desses avanços tecnológicos? Evandro, eu acho que uma coisa é constatar, né, que houve um, um afastamento daquela advocacia na qual nós crescemos, né? E meu pai, que foi advogado também cresceu, era algo muito próximo, que era o cliente ia ao escritório, Isso, sentava, né? isso, isso. Dizia o seu problema, você Ah, ouvia o seu ah, problema. Hoje, evidentemente, nós mesmos estamos fazendo aqui um debate ah, virtual. É ah, claro que isso traz facilidade, isso atende a muito mais pessoas, né? claro. Então, O tem o seu lado acesso positivo, pode ser mais amplo, o né? acesso, isso é indiscutível. Nós queremos, inclusive, trazer o processo digital para a OAB, para que a pessoa que queira reclamar do advogado não precise se dirigir até, como se precisa hoje, Profissional, até na National Câmara. é, Então, é claro que isso facilita. Mas, evidentemente, a gente ganha por um lado, perde por outro. Eu acho que esse contato, né, do advogado com o cliente, ele é muito importante. O advogado, ele se aproxima muito, no meu modo de ver, do médico, né? sem A dúvida. gente tem muito, a gente sabe quando o cliente está aflito, quando contou tudo, quando não contou tudo. É, Para a gente passar uma informação, às vezes, para ter a sensibilidade de passar aquela informação, às vezes a gente precisa estar presente. Então, a gente vê, são perdas e ganhos. Aqui, sem também muito juízo de valor, eu é acho que são claro, perdas e ganhos. é claro. Né? Eu acho que eu penso que a tecnologia ela sempre tem ela sempre pode ser usada para uma finalidade boa ou para uma finalidade ruim, ela é absolutamente neutra. E eu tenho visto muitos colegas nossos utilizando ela de uma forma muito produtiva e muito eficiente do ponto de vista de resolver problemas de seus clientes. Não tenho visto, não me chama a atenção, assim, pelo menos na nossa prática lá no Tribunal de Ética, um aumento de infração em razão do Entendi, uso da tecnologia. O entendi. que acontece, como você já adiantou, é, por exemplo, um contato, em vez de dizer, olha, eu estive no escritório, não, está aqui o Zap, nós trocamos Zap e a relação foi toda feita por Zap. É o que eu estou dizendo, perde-se, né? Eu acho que o advogado perde, né? São palavras escritas, né? Então a forma que a gente fala é uma e quem recebe é outra. É Né? verdade. Imagina palavras escritas. É Então, bem eu isso, acho que é tem bem isso. às vezes, essa perda. E aí a gente volta sempre em alguns temas que são sempre, estão sempre presentes, que é a comunicação. Né? A comunicação. Quando há Exatamente ruído isso. na comunicação, a É, tendência de se ter um problema é maior. é, É maior. é. Tá? Então, Eu fico, eu não vi ainda, digamos, do um ponto de problema em que a vista prático, tecnologia seja exatamente. Você diz, eu fui porque ele me mandou e ele tem usado a tecnologia em vai. Não, nada que me chamasse muita atenção. talvez até tenha, nesse particular, tenha até melhorado, porque eu lembro, na minha época lá, já faz quase 10 anos que eu saí do TED, e tinha muito isso. Ah, eu ligo, ele não me atende. Eu vou, ele não me atende, ele está sempre fora. O Agora, ruído de comunicação é impressionante, Evandro. não é? Impressionante. Impressionante. Então, assim, agora a questão é. Tem um outro lado também, porque se a gente não cuida, e eu acho que esse é um aspecto prático, talvez importante, é aquela história. Eu, particularmente, eu dei o meu celular, o número do meu celular, a muito poucos clientes. Porque, do contrário, também, a não ser que eu tenha um só para isso, né? Porque tem gente que acha que você tem o direito. A urgência do cliente nem sempre é uma urgência concreta, né? Então, Uhum. te liga, sei lá, 11 horas de uma sexta-feira ou de um sábado. Eu que militei também na área de família, às vezes era angustiado porque você não respondia no dia, você respondia no dia seguinte, mas aí te enchia de mensagem. É, 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 é uma arte também, né? Você saber lidar de uma maneira, você colocar os limites sem que isso gere, né?
fira suscetibilidades e descambe para uma falta de confiança, ou uma, né? O Evandro, para a gente só poder contar uma piada aqui, será que é Claro, possível aqui tem claro que é. um professor da PUC, um querido, foi meu chefe durante muitos anos, nosso querido Pedro Paulo Cristóforo, Ah, o e Cristóvão, ele, claro. e ele contava, e eu me lembro ainda, eu estagiário ainda, e ele contava, tinha um cliente que dizia, esse cliente me liga todo dia. Sabe como é que eu resolvi esse problema? Eu É. comecei a ligar para o cliente todo dia para dizer que não tinha acontecido nada, não tinha acontecido nada. Aí o cliente parou de me atender. Eu acho isso Você sensacional. conseguiu ser mais chato que, né? Sensacional. Mas eu acho que é isso. A relação, né, profissional, a relação é uma relação realmente difícil. Nós temos que, a gente entende que o cliente tem o seu problema e muitas vezes o advogado não atender na hora que o cliente quer gera reclamação no É TED. isso, E é é isso que eu isso, estou é dizendo, isso. que é o momento em que a gente tenta justificar, mostrar, e aí é o pedido de esclarecimento. Lembra que eu falei? E aí o Claro, advogado claro. parece, não, Ah. que ele queria falar comigo meia-noite de domingo e a audiência é só daqui a 2 semanas. Então, tem questões que a gente tem que ter sensibilidade. É Né? isso, é isso. Evandro, um ponto que eu não falei agora, acho que é importante a gente falar aqui, Vamos lá, claro. é que o nosso artigo 34, que a gente trabalhou tanto em cima dele, né, do Estatuto, ele foi acrescentado agora do assédio, né? Verdade. Do Assédio assédio moral, moral, sexual, assédio né? sexual E a e a discriminação. discriminação. Né? Isso é uma vitória da advocacia feminina, sem dúvida Verdade. nenhuma. Né? Elas Verdade. conseguiram, foi uma aprovação recorde, em tempo recorde, a aprovação do projeto de lei ser votado, aprovado e incluído. Isso aí nos orgulha muito. Viu? Verdade. E eu falo isso porque o Tribunal de Ética do Rio de Janeiro é o primeiro tribunal do país a ter um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Olha Nós que fizemos isso interessante. em março do Muito ano bom. passado, Ah, fomos o primeiro do país. Então, logo o CNJ e os tribunais começaram a discutir essa questão e a lançar seus protocolos, nós conversamos com as advogadas aqui fluminenses, advogadas do Rio de Janeiro, e elas se uniram, criaram esse protocolo, nós conversamos, trocamos ideia e trouxemos esse protocolo para dentro do TED. Então, hoje tem uma resolução, não é algo que a gente possa dizer, a gente aplica quando quer. Não, tem lá uma resolução. formalizou. Exatamente, formalizou. Eu costumo dizer, Evandro, que a gente tem que formalizar e institucionalizar as questões que nós entendemos importantes. Eu Nós não podemos concordo. depender das pessoas, Eu né? Nós temos concordo. que depender da instituição, É que ela possa isso. servir É aos isso. próximos que venham, né? Às É próximas isso. gerações e aos próximos que venham a precisar dela. Então, a gente trouxe esse protocolo para julgamento de perspectiva de gênero e agora elas também estão elaborando uma cartilha, Olha, porque é uma matéria que realmente nós temos que aprender. Nós claro. temos que aprender. Né? Concordo. Nós, como sociedade, não discutimos essa questão, não discutimos esse assunto, e esse assunto é um assunto de extrema importância. Eu faço questão sempre de contar, Evandro, que essa urgência desse protocolo surgiu no atendimento que eu fiz a uma advogada. E aquilo foi tão impactante para mim, foi tão impactante que eu entendi que não podíamos esperar mais. E foi Sem, aí que sem, nós. sem indicar os pormenores, você podia dar Claro, eu qual acho, foi o eu acho caso? importante para as pessoas Claro, e para as exatamente. advogadas, por exemplo. Exatamente, Ela exatamente. tinha um escritório de advocacia, fez com que o marido estudasse direito, o marido virou estagiário, foi ser sócio, resumo da ópera, enfim, batia na esposa, expulsou ela do escritório, ficou com os clientes. Eu sei que quando ela me procurou, ela não tinha endereço fixo, ela não tinha onde ficar, ela tinha medo de dizer para mim onde eu podia encontrá-la. Foi uma Caramba, questão muito impactante. Foi, então, nossa, uma realidade que nós, homens, não, né, não não, nem, sofremos. é Não isso. Não sofremos. Não sofremos. sofremos. Não é que nós não conhecemos, nós não Não, não sofremos. sofremos. Não, Não é isso. sofremos. Então, eu acho que esse é um legado que o Tribunal de Ética, essa gestão do Tribunal de Ética, nós somos 7 diretores, Evandro. São 4 mulheres e 3 homens. Então, é um legado que essa diretoria do TED vai deixar para a próxima geração, do qual eu me orgulho de fazer parte. Na Muito, verdade, eu não sou nem próximo de uma figura principal nisso. Eu fui um meio. As advogadas é que criaram, as advogadas é que batalharam por isso e conseguiram, né, conquistar esse espaço. Então, é um tema que eu acho muito relevante, muito. porque é um tema que ainda é
muito mal enfrentado nos tribunais de ética. Muito Verdade. mal enfrentado. Nós nos focamos sempre na questão legal, né, na questão regimental, e às vezes não, na maior parte das vezes, deixamos de observar aquele conteúdo, aquele cenário, aquele contexto que envolve aquela representação. Né? Claro, claro, Então, claro. é esse aprendizado que eu acho importante a gente deixar como legado para que as próximas gerações permitam que todos os membros do TED tenham a capacidade de visualizar. A gente só consegue enxergar aquilo que a gente conhece. Né? Então, a gente tem que conhecer para poder enxergar. E é essa a missão que eu me propus Iniciativa e tenho ido. espetacular, eu te parabenizo. Claro, teu nome por você ser o presidente do TED, mas certamente as advogadas combativas e militantes que trouxeram essa questão que é absolutamente fundamental. E qual é o protocolo? Como é que é um processo à parte? Tem mais sigilo? Funciona Pois é, eu vou, julgadoras? em Como é linhas que funciona? gerais, ô Evandro, vou dar uma em linhas gerais, esse protocolo, ele é um protocolo de acolhimento, né? Ah, Então, qual é o problema muito, muito sensível quando uma mulher é atacada da forma que essa, né, por exemplo, essa advogada foi, e ela quer denunciar? É a questão da revitimização. sim, Ou sim, seja, sim. ela ter que contar o mesmo episódio traumático várias vezes, várias vezes, várias vezes. Então, o que a gente tem feito lá? A gente tem um protocolo que dá um trâmite prioritário a essas questões, para que possa ser resolvido no tempo mais curto possível. A gente dá preferência a uma defensora dativa, para que todos entendam, o Tribunal de Ética tem defensores dativos para aqueles advogados que não conseguem ou não querem ou não podem se defender. Né? Então, a gente dá prioridade a defensoras dativas treinadas, né, sobre essa ótica. A gente permite que a oitiva seja no formato Parado. híbrido, Ah, híbrido, híbrido. separado, Legal. exatamente, né, Legal. para evitar essa aproximação, Claro. inclusive selecionando quem pode participar ou não Perfeito. dessa oitiva. Então, tem alguns mecanismos de proteção, mas eu diria que o mais importante é esse acolhimento e essa tentativa nossa de evitar a revitimização, Claro. a recontada, a relembrança, o É, momento, claro. né, que é angustiante e que a Extremamente. pessoa acaba sofrendo várias vezes a mesma história. Violência, né? É É. evidente que a gente tem visto, e aí o protocolo também percebe isso, que mandando, e aí agora nós estamos amparados, o que é muito interessante, nós fizemos o protocolo e depois, né, veio esse incremento do nosso estatuto com assédio sexual, moral e discriminatório. O que isso nos permite, Evandro, Com agora, base o agora protocolo, exatamente, ele legal. se alinhe a uma normativa do estatuto que a gente Verdade. possa, por exemplo, afastar determinados termos pejorativos, Claro, né, com certeza. ameaçadores. Com Então, certeza. tem sido um motivo de bastante alegria a gente poder minimizar, pelo menos, esse tipo de problema. Fico muito feliz de saber, e é uma iniciativa realmente prodigiosa e de vanguarda da OAB do Rio de Janeiro, você encabeçando essa iniciativa com as advogadas. Fiquei muito feliz de saber mesmo. Mas, Carlos Alberto, agora chegando mais ao final, não queremos mais tomar o teu tempo. A gente cresceu, é, é, absorveu demais com riqueza essas tuas informações. Só para finalizar, você teria conselhos finais para os advogados iniciantes, para quem está, enfim, né, nesse meio agora, começando? Evandro, falando de uma forma geral, primeiro, Claro, eu diria que afastar de plano aquele mito do advogado que é dar golpe, aquilo que nós falamos já, né, que isso é um mito. Né, a advocacia ela está repleta, em sua grande maioria, de advogados e advogadas cumpridores de seus deveres. Isso eu estou vendo lá no Tribunal de Ética. Tá? Também afastar o mito de que não há mais espaço para
a advocacia, né? Sabemos que existem no país uma quantidade muito surpreendente de advogados, né? Nós estamos numa quantidade de advogados e advogadas, um número surpreendente, mas há espaço. E eu aqui mesmo já falei uma área em que, apesar É desse verdade. número todo, não foi ocupada ainda. E outro dia, o nosso querido amigo Luciano Bandeira, nosso presidente Excelente. da Ordem dos Advogados, né, do Brasil, ele palestrava e lembrou aos colegas que quando nós saímos da faculdade, nós todos, né, próximos de idade, não existia mediação e arbitragem como tem hoje, não existia LGPD, Ah, né? Não existia nada disso. nada Os disso. direitos autorais eram vistos de outra forma que agora são com os contratos digitais. É verdade. Então, a todo dia e a todo momento surgem áreas para serem ocupadas por advogados e advogadas competentes, que se dediquem a espaço. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, nós temos que tomar cuidado para que esse espaço seja ocupado realmente por advogados e advogadas, e não necessariamente por máquinas, né? Perfeito, perfeito. Não por uma inteligência artificial que possa imitar petições. Né? É isso. Então, eu acho que o trabalho da Ordem dos Advogados e também do Tribunal de Ética é preservar a advocacia na sua essência, a advocacia que foi elevada ao patamar constitucional no artigo 133. Eu acho que essa é a advocacia que nós queremos, né? A advocacia que faz uma missão, que ela cumpre nosso dever particular, nós temos prazer e nós queremos ganhar nossas ações, nós queremos ganhar nossas ações, nós queremos viver da advocacia, mas nós temos que ter consciência que, além disso, nós temos uma missão, que é uma missão de trazer o equilíbrio, uma estabilidade, né, na administração da justiça. Nós somos a fronteira entre o cidadão e o Estado. Perfeito. Nós somos o escudo também entre o Estado, opressor muitas das vezes, Isso. e o É cidadão. liberdade individual, sem É o dúvida. advogado e a advogada que vai na linha de frente. Nós precisamos estar cientes disso todos os dias. Eu acho que a pessoa que é advogado ou advogada e é ciosa desse seu dever, ela jamais vai descumprir o código de ética. Perfeito. Bem, então, finalizando aqui esse episódio com essas palavras preciosas do professor Carlos Alberto, a gente ficou realmente honrado, abrilhantou demais a, a, ao curso aqui, aos episódios. A gente está muito feliz, Carlos Alberto, com essa tua iniciativa, com a tua presidência, com os rumos que o TED tomou na tua gestão. Então, de fato, é uma grande alegria, uma grande honra ter tido essa conversa contigo. Espero que a gente se veja em breve pela vida forense, pela vida, né, social de fato, foi uma honra ter participado desse episódio contigo. Eu que agradeço, Evandro. Foi um prazer estar aqui contigo de novo. Muito tempo que nós não nos víamos. É Vamos ver verdade, se nos encontramos pessoalmente, com né? certeza. Mas foi um prazer, é uma alegria. Eu tenho muita alegria em poder falar, né, da advocacia, que é uma profissão que me ofereceu tudo na vida, oportunidades, né, e me ofereceu também uma visão de mundo que eu tenho o maior prazer de compartilhar com as pessoas. Perfeito. É isso, gente. Espero que tenham gostado e a gente se vê em breve. Até mais.